Fala, povo! Beleza? Depois da aula de ontem, onde a gente falou até enjoar daqueles sistemas de empacotamento denso, cúbico simples, cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrada e hexagonal compacto, eu lembro que eu desenhei muito bem, claramente, as relações que existiam nos sistemas cúbicos, mas hexagonal não falei muita coisa. Por quê? Porque é muito complexo e é mais uma questão matemática, geométrica, do que uma questão realmente da química. Mas tem um negócio interessante. Se eu pegar esses dois sisteminhas aqui, o CFC e o HC, eles têm uma peculiaridade que eles são quase iguais. Uai, como assim? Um troço lá é cúbico, outro aqui é hexagonal, mas vai ser igual? Te mostro. Vamos pegar e desenhar o esqueleto deles aqui, tá? Ó, esse aqui é o cúbico de face centrada. Vai virar cúbico de face centrada, né? Beleza. Tem aqui, ó, os meus queridos e amados átomos nas posições dos vértices aqui e nas faces. Então, só para você lembrar, ó, tem um cara aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, outro aqui atrás. Os vértices estão ok. E no meio das faces eu tenho também outros átomos aqui freneticamente alocados. Ó. Lá no fundão tem um cara também. E aqui na frente tem outro cara também. Beleza? Esse é o cúbico de face centrada. Agora, lembre uma coisa importante dele. Esse cara, você lembra qual que era o número de coordenação dele? Esse aqui, ó. O número de coordenação, esse cara era 12, e o FEA dele, fator de empacotamento atômico, é o que fala para mim da densidade de empacotamento do sistema, era em torno de 0,74 ou 74%. Ok? Aí, eu vou pegar o hexagonal compacto agora e desenhar para você ver, que é esse cara aqui, ó. Eu tenho lá um hexágono frenético, desenhar. Esse hexágono aqui é só meio complexo de fazer, mano. Depois você faz uma vez e se acostuma. A primeira vez sempre é mais complicado. Beleza. Ó, tá ficando bacana até aqui. Não tô tão decepcionado com o meu hexágono, não. Beleza. Aí, ó, eu tenho a projeção aqui do fundo do meu sistema. Beleza, tá aí, ó. O que acontece aqui no hexagonal, você lembra? Eu tenho, isso aqui eu acho que não mostrei para você antes. Essa é uma questão que ficou para mostrar agora. No hexagonal, eu tenho átomos nas seguintes posições, ó. Como já era de imaginar, os vértices. Todo vértice tem um átomozinho frenético lá. Então aqui está fácil. São 12 vértices desse prisma hexagonal. Agora vem a parte legal. No centro dessa base hexagonal, eu tenho um átomo também. Isso aqui é facinho de enxergar. Pensa assim, você bota uma bolinha no meio e bota 6 bolinhas ao redor. Fica meio que hexágono, né? Tem uma aqui e uma na tampa aqui em cima também. E aí vem a grande magia do sistema hexagonal. Aqui no meio, cara, eu tenho mais alguns átomos. Por quê? Pensa nessa tampa aqui, com esses 7 átomos de branquinhos. E aqui essa base com 7 átomos branquinhos. Na hora que eu for aproximar, eu não vou encaixar perfeitamente. Esse átomo vai chocar com esse. Vai ficar uma lacuna aqui entre os dois. Essa lacuna permite que eu encaixe mais 3 átomos, que vão ser o sistema, a parte mais bacana desse sistema, que são 3 átomos aqui, que formam uma espécie de um triângulo. Esse triângulo aqui, eu vou até marcar com outra cor para ficar mais fácil para você enxergar, ele fica aqui no meio do sistema, tá? Perdido aqui, ó.
Então, no sistema hexagonal, eu tenho essa estrutura bonitinha. Eu tenho a tampa com 7 átomos, uma base com 7 átomos e 3 átomos no meio ali intercalados. Você fala assim, beleza, mestre. Só que a gente não fez os cálculos todos, nem precisa fazer. O que a gente tem que se lembrar agora? Ou saber, na verdade, né? Qual que é o número de coordenação aqui e qual é o FEA aqui. Isso vai ser importante para a gente. O número de coordenação aqui é 12. E é fácil entender isso. Pega esse cara como referência aqui em cima, esse átomo aqui de cima, do meio. Ele está ligado a 6 átomos aqui, tem 3 embaixo apoiando ele e 3 em cima apoiando ele. Vão dar 12. E o FEA? 0,74. Bom, então a partir desse negócio a gente vê que esse sisteminha e esse sisteminha são quase iguais. Se falar que ele é igual é uma coisa meio complicada, porque não é realmente igual. Mas a questão do CFC e do HC é uma questão importante, porque mostra a similaridade dos sistemas de empacotamento denso CFC e HC. Só para te lembrar, em termos de valores de FEA, os dois são os mais densos que existem e o número de coordenação dos dois são os maiores. Então, esses aqui são os empacotamentos mais densos. O que isso ajuda para mim? Isso mostra o jeito com que alguns materiais vão se empacotar de maneira densa e formar estruturas mais densas. Então, assim, beleza, mestre, mas espera aí. Quando eu bato o olho nos dois casos, no caso do CFC e no caso do HC, eu vejo que os dois não são iguais. Um é cúbico, o outro é hexagonal. Qual é a diferença dos dois, então? Porque eles não vão, se eles fossem iguais, eu teria um sistema só. Eles são iguais em termos de parâmetros topológicos aqui, de coordenação e empacotamento, mas não são iguais. O que muda de um para o outro? Bom, aí entra um negócio bacana. O que muda, na verdade, é o empilhamento dos dois. Então, vou pegar uma corzinha bacana aqui, ó. Então, na verdade, vou fazer aqui, ó. O que muda é o empilhamento. Então, o empilhamento é que vai ser a diferença entre um sistema e outro. O empilhamento de camadas. Pô, mas Eduardo, trem é esse que está falando de empilhamento de camadas, mano? Vou te mostrar agora de um jeito mais fácil que eu acho de entender. Se você acha difícil em termos de visualização, você me fala. Mas eu acho bem bacana. Então, a partir dessa nova diretriz de empilhamento de camadas, a gente vai ter a divergência clara entre o HC e o CFC. O que vai ser feito então aqui? Vamos botar do lado de cá o meu amigo HC. Do lado de lá, o meu amigo CFC. Eu vou tentar desenhar da maneira mais clara possível. Isso aqui é difícil porque é algo tridimensional, tá? Eu vou desenhar como se fosse no plano, depois eu vou desenhar uma projeção meio que em perspectiva, tá? Para o HC, eu tenho sempre lá o quê? O que a gente viu aqui. Eu tenho um átomozinho aqui. Aí tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, formando uma camada hexagonal, beleza? Embaixo dela vem uma camada triangular. Aí embaixo vem outra camada hexagonal. Embaixo vem outra camada triangular. Beleza. Aí, como é que eu faço para desenhar e enxergar isso melhor? Eu faço assim, ó. Eu falo que essa camada aqui é uma camada que tem essa configuração. Aqui é um triângulozinho. Aqui é um hexágonozinho. Também em perspectiva, tá? Aqui é um triângulozinho e assim se repete. Essas camadas receberam nomes para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Que nomes são esses? Essa aqui é a camada A, camada B, camada A, camada B. De forma que eu falo que o sistema HC tem um empilhamento do tipo AB, 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 AB. Então, se eu pegar e começar a analisar as estruturas e como é que eu analiso isso na prática, né? Dá para falar um pouquinho. Por meio de difração de raio-x, principalmente. Eu vejo que as camadas que se repetem são camadas iguais, alternadas AB, AB, AB. Beleza, isso é um hexagonal compacto.
Então eu falo aqui, ó, que ele é AB, né? Agora, o cúbico de face centrada, como eu falei que ele é quase um hexágono, né? Só que ele tá meio, você não consegue enxergar ele bem dessa maneira. É o seguinte, eu tenho ali também uma camada que é meio hexagonal, porque aqui, se eu reparar, ó, eu tenho aqui esse átomo central aqui de cima, ele está cercado por 4, só que tem uns carinhas aqui do lado também que estão meio que se aproximando dele. Lembra que tem uma possibilidade de ter um cara do lado aqui também. Lembra que ele está um pouco deslocado para cima, né? Então ele está encaixando na parte superior. Então, se eu for analisar a fundo uma estrutura de CFC mais complexa, eu vejo que acontece o seguinte, ele tem uma camada B, um triângulozinho dessa maneira aqui, ó, igual tem aqui, que vai aparecer, por exemplo, nas estruturas de meio entre uma interface de um retículo e outra. Aí depois vem a estrutura que parece um hexágono, que é um hexágono na verdade, tá? Só que deslocado. Depois vem a estruturazinha que é um triângulo, só que é um triângulo invertido. Ele está girado em relação ao primeira camada B. Aí eu vou repetir isso aqui agora. Ó. Vou colocar lá em cima. Esse aqui é o B, esse aqui é o A e o C. Então vou ter outro B, outro A e outro C. De forma que o que vai acontecer aqui para mim é que eu vou gerar um tipo de configuração de empilhamento, que eu chamo de empilhamento BAC. Então aqui é o B, ó, aqui é o A, aqui é o C. Aqui é o B, aqui é o A, aqui é o C. E aí, ó, posso nomear dessa maneira. B, A, C, B, A, C. Back, como a gente fala geralmente. O que acontece então? Essas duas diferentes configurações são quase iguais, só que isso gera o que a gente chama de empilhamentos diferentes. Aqui eu tenho empilhamento B, A, B, ó, A, B, A, B, A, B e assim vai infinito. Aqui eu tenho empilhamento do tipo BAC, 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 infinito também. E isso faz toda a diferença para poder distinguir um CFC de um HC. Porque, lembrando, como eles têm estrutura muito similar, o que vai diferenciar não é a coordenação e nem o FEA, e sim a ordem de empilhamento. Então, na prática, isso quer dizer o seguinte: dados macroscópicos de estrutura CFC e estrutura HC não são suficientes para distingui-las. Você tem que ter uma estrutura microscópica também. A ordem de empilhamento define a estrutura cristalina. Beleza?